Hiperplasia prostática benigna, conhecida também como HPB, é o aumento benigno da próstata, ou seja, não é câncer. É uma doença comum, mais de 90% dos homens idosos apresentam essa condição, e a hiperplasia vai obstruindo gradualmente a uretra, o canal da urina. Então os homens começam a ter dificuldade progressiva para urinar. O jato urinário vai ficando fino, vai acordando muitas vezes à noite, ou seja, a hiperplasia aperta a uretra, gera dificuldade e vai comprometendo a qualidade de vida do homem. E o importante é dizer também, né, Renato, que o paciente não tem dor. Então, o paciente vai tendo dificuldade miccional e ele não tem dor. É muito difícil ele ter dor nesse tipo de doença. Então, quando ele tem essa doença, vai dificultando a urina sem o incômodo da dor. E o paciente vai acabar arrastando o tratamento dessa doença, né? Às vezes o homem vai achando que aquilo é normal, né? Urinar 3, 4, 5 vezes à noite, o jato urinário fino, o homem vai envelhecendo e acha que aquilo é normal da idade. E não é. Isso pode estar comprometendo muito a bexiga do homem vai literalmente sendo destruída por tanto esforço que a bexiga faz para poder esvaziar. Geralmente isso acontece com o envelhecimento, não tem uma idade específica, mas após os 40, 50 anos, isso se torna mais comum. Com 80 anos, 80% da população vai ter hiperplasia prostática benigna. E com 100 anos, todos os pacientes têm esse tipo de doença. O diagnóstico da hiperplasia envolve uma consulta com o urologista, né? O urologista que diagnostica e trata as doenças da próstata. E na consulta, a partir da consulta, é feito o exame do toque retal, que isso é importante, boa parte das vezes isso é feito. E nós solicitamos também o exame de PSA, que é um exame feito no sangue, para rastrear ou descartar a possibilidade do homem ter câncer de próstata, e o exame de ultrassonografia, que consegue delinear o tamanho da próstata, ver a anatomia da bexiga, se essa bexiga está sendo destruída ou não, está comprometida ou não. Então, basicamente, os exames são esses 3 que são feitos no rastreamento e, eventualmente, há necessidade de outros exames, como ressonância magnética e outros exames de complementação. É importante falar também que existe o IPSS, que é um questionário que a gente faz com o paciente no consultório, que a gente consegue transformar os sintomas que são subjetivos. Ah, doutor, está piorando minha micção, estou urinando mais à noite, tenho mais dificuldade de urinar, vou mais vezes ao banheiro, em números, e a gente consegue fazer uma avaliação objetiva de como que está a piora do grau funcional do paciente. Por isso que o paciente com dificuldade miccional, mesmo que ele estivesse se sentindo bem, é bom ele procurar um urologista para acompanhar esse tipo de doença. A hiperplasia prostática, ela é multifatorial, claro, uma doença quase que inerente ao envelhecimento masculino, mas tem fatores genéticos envolvidos nisso, tem propensão individual e existe um fator acelerador da hiperplasia de próstata, que é a inflamação crônica. O que é isso? É um indivíduo que tem maus hábitos de vida, a chamada síndrome metabólica, um indivíduo que está com colesterol alto, que está com o abdômen gorduroso, sedentário. Esses homens têm um processo inflamatório crônico e essa inflamação crônica da próstata acelera a velocidade de crescimento da glândula. Quando o paciente tem diagnóstico de hiperplasia de próstata e vem no médico, já está com sintomas que precisam ser tratados, está com alteração da qualidade de vida, existem alguns tratamentos que a gente pode lançar mão para tentar melhorar a qualidade de vida do paciente. Inicialmente, a gente começa com um tratamento medicamentoso, que inclui os alfa-bloqueadores e os inibidores da 5-alfa-redutase, com medicações como finasterida ou a doxazosina, que a gente usa para relaxar a próstata, tentar diminuir um pouco o tamanho para o paciente ter uma micção adequada, melhorar o padrão de micção do paciente. Se o paciente não melhora com os tratamentos medicamentosos ou não melhora com o tempo, vai piorando isso, não quer usar medicação porque tem intolerância à medicação, a gente pode lançar mão do tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico, existem inúmeros tipos de tratamento, desde os menos invasivos até os mais resolutivos do tratamento, como a raspagem da próstata, que é o tratamento mais tradicional, em que é realizado um túnel no meio da próstata para o paciente conseguir urinar melhor.
E depois, com o tempo, com o avanço das novas tecnologias, existem outros tipos de tratamento, como o urolift, que são colocados clamps dentro da próstata para tentar desobstruir um pouco a urina do paciente. A cirurgia robótica, em que com o auxílio dos braços do robô é feita uma incisão para realização da enucleação, da retirada do adenoma da próstata, ou os tratamentos de enucleação endoscópica, como o ROLEP ou BIPOLEP, que é realizado com laser a retirada de todo o adenoma da próstata. Então, como que é feito isso? Aqui a gente pode ver o desenho, uma próstata normal, então o canal da urina, a uretra, passa pelo meio da próstata e a bexiga força a urina a passar pela próstata. A hora que a próstata aumenta, ela obstrui o canal, então a bexiga tem dificuldade de eliminar a urina aqui no meio da próstata. Então a intenção na cirurgia, ou com a raspagem, é fazer um túnel aqui no meio para o paciente conseguir urinar melhor, ou com a cirurgia de enucleação, é a retirada de toda essa parte interna da próstata, para o paciente ter um fluxo livre da micção. E a gente faz muito, né, Rodrigo, no consultório, uma analogia para o paciente entender melhor como funciona isso. A gente tenta comparar a próstata com uma laranja. Então, o que faz crescer são os gomos, mas a laranja tem uma casca e a uretra passa ali no meio. Então, quando o homem tem câncer de próstata, a cirurgia que é feita é como se retirasse a laranja toda, com casca e tudo. Quando é hiperplasia, como o Rodrigo mostrou, não há necessidade de tirar a próstata toda, que é uma cirurgia mais complexa e que envolve outros riscos inerentes à cirurgia. Nós só retiramos a parte interna, é como se retirássemos os gomos da laranja, mas a casca, o arcabouço da próstata permanece lá. Hoje em dia, a intenção do tratamento cirúrgico, a intenção do tratamento da hiperplasia é resolver o problema do paciente de uma forma mais definitiva possível, com o menor número de complicações e com o pós-operatório o mais adequado possível, o mais simples, o mais fácil para o paciente. Então hoje, segundo os protocolos americanos e os protocolos europeus, o que a gente tem de padrão ouro para a realização do procedimento de tratamento da hiperplasia da próstata é o ROLEP. O ROLEP é a enucleação a laser da próstata. Então, nós trouxemos a técnica aqui para Brasília há mais ou menos 2 anos e estamos fazendo a cirurgia com regularidade e o tratamento realmente é muito bom. O que a gente vê nessa técnica? Primeiro que, segundo os protocolos americano e europeu, é a técnica padrão ouro, é a técnica com os melhores resultados que a gente costuma ter para esse tipo de tratamento. Em comparação à raspagem, em comparação à RTU de próstata, ela é uma cirurgia mais definitiva, tira mais próstata, mais adenoma, sendo que a chance de recidiva nessa técnica é menor que 1%. O paciente permanece só um dia internado e só um dia de sonda, de uma maneira geral, enquanto a outra técnica por volta de 4 a 5 dias com o paciente internado e com uso de sonda. Em comparação com a cirurgia robótica, que é uma outra técnica boa que é realizada para esse tipo de cirurgia, a cirurgia robótica ela faz o procedimento de enucleação, de tirada de todo o adenoma da próstata, só que são feitos furos na barriga e uma incisão na bexiga. Então o paciente tem pontos na barriga, tem a sutura na bexiga e precisa permanecer aí mais ou menos uma semana de sonda. Então é uma técnica menos invasiva, com pós-operatório melhor e mais resolutiva para o paciente. Nós lidamos com próstata há mais de 20 anos. Então nós já vivenciamos técnicas para tratamento de próstata, técnicas diferentes. E finalmente nós temos a sensação de que chegamos num padrão ouro real. Isso além de a gente observar as questões técnicas, né, como médico, a gente eu nunca vi, acho que o Rodrigo nunca viu tanta satisfação por parte dos nossos pacientes. Todos os dias que a gente recebe o pós-operatório, pessoas que a gente operou há 1 mês, há 6 meses, há 1 ano atrás, o grau de satisfação tem sido muito alto, né? Isso para a gente é uma realização profissional, pessoal e uma alegria conjunta, junto com os nossos pacientes e os familiares. Bom, uma pergunta frequente que as pessoas fazem é o seguinte: doutor, e aí, eu operei, eu tenho chance de ter que operar novamente?
Com a técnica tradicional, que é a mais comum, que o Rodrigo comentou, que é a raspagem, até as estatísticas são um pouco variáveis, mas até em torno de 20% dos homens podem ter recidiva, ou seja, precisam reoperar em algum momento da vida, depois de 2, 3, 5, 10 anos. Com a técnica HoLEP, a chance desse homem ser reoperado é abaixo de 1%. Então a gente considera uma técnica definitiva. Tratou, está curado, está resolvido, provavelmente ele nunca mais vai precisar mexer nessa próstata ao longo da vida. E complementando, né, Renato, isso daí que você está falando, que esse grau de retratamento, às vezes o paciente que faz uma técnica tradicional, ele não precisa tratar de novo, mas ele fica com sintomas borderline, fica um pouquinho sintomático, um pouco sintomático, e não tem aquela sensação de voltei a urinar igual um menino, né? Não tem aquela sensação de eu resolvi o problema, entendeu? Curado. Exatamente. Então, o sucesso da cirurgia, a desobstrução, além de evitar que você tenha que fazer algum procedimento no futuro, resolve bem a micção naquele momento, né? Sim. Essa dúvida entre a hiperplasia e o câncer de próstata, a relação entre os dois, é uma coisa que é frequente no nosso consultório. A relação delas é que ela acontece no homem idoso. Conforme o homem vai envelhecendo, ele pode ter as duas doenças. Ele pode ter hiperplasia de próstata, como pode ter o câncer de próstata. Mas a hiperplasia não vira câncer de próstata. E não é porque ele tratou hiperplasia que ele não vai ter câncer de próstata, são coisas independentes. Então acontece muito do paciente que vem no consultório, está urinando mal e fala: doutor Rodrigo, mas eu fui no urologista o ano passado, fiz todos os exames e estão todos normais. Eles estão todos normais porque você está investigando câncer de próstata. Você fez o toque procurando nódulo, você viu a alteração do PSA, mas a hiperplasia de próstata é uma coisa independente. Então, a gente vai lá, trata a hiperplasia de próstata, tira todo o adenoma, mas fica a parte periférica da próstata, fica a capa da próstata. Então, o paciente tem que acompanhar com o médico porque ele tem uma chance de câncer de próstata como todas as pessoas normais. Então, a hiperplasia nem aumenta a chance dele ter câncer de próstata e nem operar a cirurgia, fazer a cirurgia, operar o paciente, diminui o câncer de próstata, né, Renato? Isso. Uma dúvida frequente é assim: bom, então por que eu não vou lá e opero, eu tenho hiperplasia e eu opero e retiro a minha próstata inteira, inclusive com a cápsula, com a casca? Isso só pode ser feito no mundo inteiro quando o homem tem câncer, porque são cirurgias diferentes, com riscos diferentes, possibilidades de sequelas diferentes. Então, assim, se não tem câncer, a cirurgia retira-se a parte interna da próstata. Se tem câncer, tem que retirar a próstata toda. Bom, após a cirurgia tem um período curto de recuperação e depois disso o homem tem uma vida normal, completamente normal. E a gente sempre, pensando na saúde do homem como um todo, a gente sempre investe, ou a gente insiste para que esse homem agora então, que ele urina bem, ele dorme melhor, ele tem mais qualidade de vida, que ele invista nisso, fazendo atividade física regular, se alimentando melhor, dormindo em horários mais adequados. Então assim, ele investindo no todo, no bojo de qualidade de vida. E o homem, depois que opera, ele tem uma vida normal, ele pode fazer tudo. Pode fazer atividade física normalmente, pode montar a cavalo, andar de bicicleta. Depois do período de recuperação, ele tem uma vida completamente normal. E o homem, a gente vê muito no nosso consultório que o homem vai envelhecendo e a gente tem uma cultura de achar que porque o homem está envelhecendo, ele tem que ter uma micção ruim, ele tem que ter uma atividade sexual ruim, isso é inerente da idade. Não é. E não é. Então a gente consegue tratar hoje tanto a disfunção sexual quanto a micção para o paciente envelhecer, ter um envelhecimento saudável e conseguir urinar bem, conseguir ter uma relação sexual adequada e ter uma vida saudável na velhice. Não precisa estar piorando, isso não é inerente à idade. O homem tem que se acostumar a envelhecer bem. Eu costumo dizer para os pacientes que o homem após os 50 anos, ele tem que, uma vez por ano, visitar 2 médicos, principalmente, cardiologista e urologista. Cardiologista, todos nós sabemos os motivos, a avaliação cardiológica ela é importantíssima na nossa vida, e homem tem que ir no urologista. As doenças da próstata estão aí, a próstata é um órgão auxiliar da reprodução humana, só que quando a gente envelhece, essa função reprodutiva já não é tão vital mais, e digamos assim, a degeneração da próstata, essa degeneração é através de doença, seja o câncer ou seja a hiperplasia. Então, o homem que vai atrás, que se cuida, detecta as coisas na fase mais inicial, os tratamentos são mais tranquilos, mais brandos, com resolução mais rápida, ele volta a ter uma vida normal. Então, assim, a visita ao urologista no momento certo e periodicamente, uma vez por ano, ela é fundamental.
Renato, e eu acho importante frisar que não é porque você fez um ultrassom e está normal e fez um PSA e está normal que você não precisa ir no neurologista. Sim. Então a gente vê muito isso no consultório, o paciente que vai em outro médico, faz um ultrassom e um PSA, está normal, ele fala, não vou no neurologista. Então existem vários fatores que o neurologista vai tratar, até avaliar essa piora da qualidade miccional do paciente para ver se o paciente não está se acostumando a uma micção alterada, uma micção ruim. Então é importante o paciente procurar o urologista para ele fazer esse segmento, fazer esse acompanhamento e intervir se necessário quando for preciso. A outra dúvida importante dos pacientes é essa: eu tenho hiperplasia de próstata, vou operar, e como vai ficar minha função sexual, minha vida sexual? Mais uma vez a gente compara com o câncer de próstata. Quando se opera do câncer, que tira a próstata toda, com a cápsula, com tudo, existe um risco maior um pouco de haver comprometimento das ereções, da qualidade da vida sexual do homem. Com a hiperplasia, como nós abordamos por dentro, então não há comprometimento dos nervos que vão lá para nervos e vasos sanguíneos que vão lá para o pênis, que vão levar à ereção. Então o homem que fez a cirurgia do Holep, ele mantém a sua vida sexual normal. O que muda um pouco, mas isso em qualquer tratamento de próstata, seja para câncer ou não, é que há uma redução, é comum uma redução no volume do esperma. A ejaculação do homem passa a ser com muito pouco volume ou até não tem um líquido para ejacular. Mas isso em geral não gera problema para o homem, porque a maioria dos homens que são tratados de próstata tem 65, 70 anos ou mais. Então ele tendo ereção, ele tendo prazer, tendo orgasmo, a questão de sair esperma ou não é algo que incomoda muito esses homens maduros. Eu acho importante também falar, Renato, que o libido do paciente é preservado, a ereção do paciente é preservada e a sensação do orgasmo é preservada. Só que ele tem um negócio que chama orgasmo seco. Ele tem a sensação do orgasmo, só que não tem ejaculado. O ejaculado volta para a bexiga, tem uma ejaculação retrógrada e depois, quando o paciente vai urinar, sai a urina junto com o esperma. Não vai acumular esse esperma lá dentro, não vai ter processo inflamatório, não tem nenhuma repercussão para o paciente. A única repercussão tem é quando o paciente quer engravidar. Então, se tem algum paciente que tem intenção de engravidar no futuro, isso a gente leva em consideração. Mas fora isso, aparentemente não tem nenhuma repercussão para o paciente. Em geral não é um problema, porque a maioria dos homens que necessitam de cirurgia de próstata já tem a prole constituída, já tem seus filhos, não estão muito interessados na questão reprodutiva.